Boa noite, está no ar o Jornal das Vertentes nessa quarta-feira, dia 25 de outubro de 2017. Boa noite, principais destaques de hoje. Prefeitura anuncia o cancelamento da festa de peão em Boa Esperança, Minas Gerais. Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais, motivo foi a baixa procura de ingressos. Temer passa mal nessa manhã e é internado no Hospital Militar em Brasília. Aécio recusa denúncia e faz apelo para ficar na presidência do PSDB até dezembro. O que pode acontecer com Temer após a votação da segunda denúncia na Câmara? Festival de cervejas artesanais de Lavras, o Lupo Lavras, será nesta sexta e sábado. Imprensa Nacional encerrará a venda do Diário Oficial da União na versão impressa. Foi realizado em Oliveira, no início dessa semana, um encontro técnico da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime. MEC reduz congelamento de recursos para universidades federais. Cresce intenção de investimentos de micro e pequenos empresários. Por que a Caixa Econômica precisa de socorro bilionário? Mais uma festa foi cancelada no sul de Minas devido à baixa procura de ingressos. Após o anúncio do cancelamento do Carnaval Fenas nesta quarta-feira, dia 25, a Prefeitura de Boa Esperança, Minas Gerais, anunciou o cancelamento da 15ª Festa do Peão da cidade, que aconteceria entre os dias 1º e 4 de novembro. Para a festa de peão desse ano, estavam previstas as apresentações das duplas Pedro, Paulo e Alex, de Paulo e Paulino, Douglas e Vinícius, Lucas Reis e Tássio e Bruno e Barreto. Conforme a Prefeitura, as pessoas que já adquiriram os ingressos para a festa devem se dirigir a partir da próxima sexta-feira, dia 27, aos postos de vendas para o ressarciamento. O presidente Michel Temer teve um mal-estar na manhã dessa quarta-feira, dia 25, no Palácio do Planalto, e foi levado para um hospital militar em Brasília. No meio da tarde, a Presidência da República divulgou uma nota que confirmou as informações já adiantadas pelo blog. Temer teve um problema urológico. De acordo com a nota, ele passa por exames e será submetido ao devido tratamento. O mal-estar de Temer não tem relação com a obstrução parcial em uma artéria coronária que foi diagnosticada no presidente nos últimos dias. O porta-voz da presidência, Alexandre Parola, chegou a anunciar que faria um briefing, passar informações à imprensa, no Palácio do Planalto, mas em seguida optou por divulgar uma nota. O presidente Michel Temer teve um desconforto no final da manhã de hoje e foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto. O médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para a realização de exame e devido tratamento. Secretaria Especial da Comunicação Social da Presidência da República. Aécio acha que é um ponto importante para ele ficar na presidência até a convenção de dezembro. Ele alega que a renúncia definitiva seria quase uma confissão de culpa, mas garantiu que não pretende exercer nenhum tipo de atividade partidária, que vai para Minas trabalhar futilmente em 2 pontos: sua defesa e reanimar sua base. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, presidente licenciado do PSDB, fez um apelo para permanecer no comando do partido até dezembro, quando os tucanos vão eleger uma chapa para a Executiva Nacional e o novo presidente. O pedido do senador mineiro foi feito ao Senado Tasso Gereissati, do PSDB Ceará, em conversa com os 2 líderes nesta quarta-feira, dia 25. Gereissati é o presidente interino do partido e tem pressionado o colega a abandonar o posto no PSDB. No encontro, Aécio se recusou a renunciar. Aécio acha que é um ponto importante para ele ficar na presidência até a convenção de dezembro. Ele alega que a renúncia definitiva seria quase uma confissão de culpa, mas garantiu que não pretende exercer nenhum tipo de atividade partidária, que vai para Minas trabalhar futilmente em 2 pontos: sua defesa e reanimar sua base. Se ele não reforma sua base, seu futuro está em jogo, explicou Tasso após a conversa. Há uma semana, Aécio foi enquadrado por Tasso em outros líderes do partido a abdicar do cargo de presidente da legenda. A pressão começou depois que o tucano retornou do mandato parlamentar com a ajuda de 44 senadores que barraram as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Os magistrados haviam decidido pelo afastamento do político e determinou o seu recolhimento domiciliar noturno. Na reunião, Aécio também apelou para que Tássio continue como presidente interino do PSDB até que seja realizada a Convenção Nacional Tucana em 9 de dezembro. Tasso disse que vai consultar as bases. Aécio tomou a decisão dele.
Eu vou tomar a minha. Estou consultando minhas bases e vou fazer o que for melhor para o partido, afirmou. Depois do encontro com Aécio Neves, Tasso se reuniu com alguns senadores e almoçou com 12 deputados alinhados com a sua posição. O que pode acontecer com Temer após a votação da segunda denúncia da Câmara? Processo contra presidente e 2 de seus ministros só segue se 342 deputados, os 513, votarem pela rejeição de parecer de Bonifácio de Andrade, que é favorável ao PMDBista. A Câmara dos Deputados vai votar nesta quarta-feira, dia 25, o parecer que recomenda a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer e seus ministros, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, secretária-geral. Na peça, Temer é denunciado pelos crimes de obstrução da justiça e organização criminosa. Padilha e Moreira Franco são acusados de organização criminosa também. O Supremo Tribunal Federal, o STF, só pode levar adiante a denúncia se os parlamentares autorizarem. Saiba o que acontece com Temer nos 2 cenários possíveis. Para que o processo por obstrução da justiça e organização criminosa contra Michel Temer tenha sequência, o parecer sugerido o arquivamento da denúncia aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ, da Câmara, precisa ser rejeitado por 2/3 dos 513 deputados, ou seja, são necessários 342 votos. Não ao relatório para autorizar o Supremo Tribunal Federal do STF a julgar o presidente. Abaixo vejam os cenários possíveis. Se o parecer for aceito, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, notifica o relator da Lava Jato na STF, ministro Edson Fachin, que determina a suspensão da denúncia por obstrução da justiça e organização criminosa até o final do mandato do Temer, 31 de dezembro de 2018. Mesmo assim, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, ainda pode apresentar novas denúncias contra o presidente. Já a denúncia por obstrução da justiça e a organização criminosa fica suspensa até o fim do mandato de Temer. Quando Temer desocupar o cargo de presidente, e o processo poderia ser retomado. Nesse caso, Temer seria julgado em primeira instância pela Justiça, porque faria perdido o fórum privilegiado se o parecer for rejeitado. Fica autorizada a instauração do processo contra o Temer no STF. Festival de Cervejas Artesanais de Lavras, o Lupo Lavras, será nesta sexta e sábado, dias 27 e 28. Em Lavras, na Praça Augusto Silva. As melhores cervejas artesanais de Lavras e da região, evento com entrada gratuita. A cerveja existe há muitos anos, milhares de anos, e ela era consumida por nobres camponeses do Egito Antigo. O Brasil é o 3º maior país consumidor de cerveja, ficando atrás da China e dos Estados Unidos. Em Perdões também temos mestre cervejeiro. Vamos localizá-lo, hein? O brasileiro consome em média 68 litros de cerveja por ano. O mercado cervejeiro brasileiro é um gigante, cuja cadeia produtiva movimenta 74 bilhões de reais, respondendo por 1,6% do PIB nacional. É 14% da indústria de transformação. Os dados são de uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas para a Associação Brasileira de Indústria e Cerveja, a Serve Brasil. Desde 90, o mercado cervejeiro brasileiro vem sofrendo transformações com a produção de cervejas artesanais, muitas de qualidades superiores às cervejas convencionais vendidas no Brasil. Lavras também tem produção de cervejas artesanais e, por sinal, são muito boas. Se você quiser experimentar uma boa cerveja, uma cerveja de qualidade, terá a oportunidade nos dias 27 e 28, na próxima sexta e sábado, na Lúpulo Lavras, que será realizada na Praça Augusto Silva. Esta é a 5ª edição do evento. A Lúpulo Lavras será realizada no ponto mais central da cidade, oferecendo cervejas de qualidade dos mais variados estilos e com muita gastronomia. A estrutura também contará com palco para apresentação de bandas regionais, onde se apresentarão a banda Cecília Bravo, Måneskines, Camelot e Trivinil. O evento terá também início na sexta-feira, dia 27, às 16 horas. No sábado será do meio-dia às 22 horas. No cardápio, cerveja do Funil, Mildenberg, Gonçalves, cerveja artesanal, Montrap, Joia, Mesquita, Antuérpia, dos Caras, Kilde, Fürst e Avura. Imprensa Nacional encerrará a venda do Diário Oficial da União na versão impressa. O Diário Oficial da União, o DOU, não será mais comercializado na forma impressa a partir do próximo mês.
Portaria publicada no próprio DOU desta quarta-feira, 25, informa que a imprensa nacional resolveu encerrar a comercialização de assinaturas e venda avulsa do Diário Oficial da União na versão impressa a partir de 30 de novembro de 2017. A imprensa nacional é vinculada à Casa Civil da Presidência da República. O DOU está em circulação desde 1º de outubro de 1862. Com a decisão dessa quarta-feira, a publicação na qual são editadas as normas que regem o Brasil poderá ser acessada na internet. Formado por um conjunto de 3 seções diárias, o Diário Oficial da União divulga também os atos de nomeação e exoneração de agentes públicos, assim como aqueles referentes a contratações, convênios e licitações da administração pública federal e dos poderes legislativo e judiciário. Não nos foi informado o valor gasto com a impressão e a manutenção desse diário. No entanto, acredite-se que com a sua suspensão de impressão, uma economia será feita com certeza. A Portaria da Imprensa Nacional ainda informa que as assinaturas dos jornais oficiais na versão impressa passam a ter periodicidade diária ou proporcional até a data de encerramento da comercialização. Foi realizado em Oliveira, no início dessa semana, um encontro técnico da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação, UNDIME, que reuniu nos 2 dias deste evento aproximadamente 208 profissionais da educação das coordenadorias regionais de São João del Rei e Divinópolis, em evento realizado no Chaparral. Andréia Pereira, secretária municipal de Educação do município de Oliveira e presidente da UNDIME de Minas Gerais, disse que esse encontro teve como objetivo de capacitar e orientar os secretários municipais de educação, professores, coordenadores, diretores para os programas do MEC. Foto de nosso correspondente Marcelo Prachedes. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Oliveira está realizando na manhã dessa quarta, dia 25 de outubro, no Salão da PAI, no primeiro dia D de inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Na abertura desse evento, a coordenadora do programa Acesso às Trabalho, Fabiana Laranjo, disse que é indiscutível a importância das contratações profissionais com deficiência para a economia do Brasil. A coordenadora ainda disse que, além da geração de emprego, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho contribui para trazer dignidade às pessoas. Os alunos da PAI fizeram uma apresentação de abertura do dia D. MEC reduz congelamento de recursos para universidades federais. Agora, 85% das verbas para custeio estão liberadas. Investimentos passam de 50% para 60% do previsto em orçamento. O Ministério da Educação reduziu de 20% para 15% o total congelado nas verbas de custeio das universidades e institutos federais. O total liberado nessa quinta-feira foi por 1,2 milhões de reais para 925 milhões para os universitários e 360 milhões para os institutos. O Ministério também reduziu de 50% para 40% o congelamento nas verbas de investimento, que financiam obras e aquisição de equipamentos. Por fim, o valor da assistente estudantil agora tem garantido 100% dos seus recursos até o final do ano. A liberação a conta-gotas tem sido a política do governo com as universidades em um ano de forte contingenciamento orçamentário. Com isso, grande parte das universidades federal tem tido dificuldades em manter despesas de custeio, que incluem manutenção, limpeza e despesas com água e luz. Mesmo com o aumento do valor liberados, as universidades não devem ter um alívio significativo. Os reitores têm enfatizado que precisarão de 100% do valor previsto em orçamento, que já é o menor do que o de 2016, para honrar os compromissos assumidos. O Ministério da Educação afirma que o orçamento, embora enxuto, já é o melhor do que aquele herdado do governo Dilma Rousseff. Concluímos 2016 com 100% do custeio liberado, o que não acontecia há 2 anos. Este ano já asseguramos 85% e estamos trabalhando para chegar aos 100%, afirmou o ministro da Educação, Mendonça Filho, nesta quarta-feira. A tendência é que melhore muito, ele diz. Cresce intenção de investimentos de micro e pequenos empresários. Daqueles que prevêem investir, 45% são motivados pela expectativa do aumento nas vendas em razão da aproximação do final do ano e da melhora da intenção da compra do consumidor. A intenção dos micro e pequenos empresários brasileiros de fazer algum investimento no próprio negócio nos próximos 3 meses subiu de 19% para 27% entre setembro de 2016 e o mesmo mês deste ano.
Por que a Caixa Econômica precisa de socorro bilionário? A Caixa precisa de ajuda do governo para não descumprir regras internacionais de proteção às crises. O problema não é o atual momento, mas o curto prazo de 2 anos em que essas regras serão endurecidas. Desde o ano passado, circulam rumores de que a Caixa Econômica Federal precisaria de ajuda da União para se capitalizar. Se em 2016 a postura do banco foi a de negar as informações, neste ano a conversa é diferente. Em entrevista ao Wall Street Journal, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, admitiu que o banco precisa vender ativos, abrir o capital da Caixa Seguridade e privatizar o Lotex, por exemplo, e cortar dividendos para evitar um pedido de socorro no ano que vem. Caso contrário, o banco vai mesmo precisar de um aporte do Tesouro. Entre as alternativas em análise estão ajudas vindas do BNDES e até do FGTS. Tudo isso em maio, os boatos que o banco todo pode ser privatizado e os escândalos de corrupção em que o ex-dirigente se meteram. Mas afinal, por que a Caixa precisa de ajuda? A resposta mais direta é que o banco precisa se adequar às regras internacionais de proteção de crises, que ficarão mais restritivas a partir de 2019, quando entra em vigor. Atualmente, a Caixa cumpre os indicadores para bancos do seu porte, mas está no limite. Em julho de 2017, o último dado disponível, o índice da Basileia da Caixa era de 14,41% para janeiro de 2019. O banco precisa estar na faixa de 10,5% a 13% para cumprir o indicador. As regras mais rígidas vão atingir o chamado capital de nível 1, que é o mais robusto, formado por ações e lucros retidos de capital principal e por instrumentos híbridos de capital complementar. Atualmente, esse indicador da Caixa é de 8,97% e deverá ficar numa faixa entre 7% e 9,5%, quando Basileia 3 entrar em vigor. Ganha força o rumor de que a União vai ter que socorrer a Caixa. A parte complexa da resposta é como chegar a esse patamar. Outros bancos de mesmo porte da Caixa apresentam uma situação melhor, o que garante um fôlego para chegar a 2019 dentro dos novos parâmetros. Luiz Miguel Santacreu, analista das instituições financeiras na agência de classificação de risco Austin Rating, observa que enquanto bancos já vinham nos adotando medidas preventivas, sabendo que o calendário iria cobrar a presença de um capital adequado, a Caixa estava em outro movimento. Enquanto os outros bancos estavam já acumulando reserva, mantendo uma redução da atividade de crédito por conta da crise e, portanto, ampliando a folga do capital mínimo, a Caixa estava em um movimento de crescimento de carteira, trabalhando com uma alavancagem muito mais intensa que os outros bancos pondera. Essa situação é agravada pelos malabarismos fiscais do governo Dilma Rousseff, com a capitalização de bancos públicos e a manutenção de recursos em conta corrente desses bancos, artifícios fiscais e contábeis e ao mesmo tempo em que havia um crescimento forte de carteira de crédito. Embora o calendário da Basileia 3 seja 2019, a Caixa não usou dessa folga de anos que os outros bancos tiveram e não adotou nenhuma medida preventiva, como o cronograma exige um aumento de capital puro e considerando que a Caixa é uma unidade que implica em risco soberano pelo seu tamanho e peso no sistema bancário brasileiro, essas adequações são necessárias, explica, de olho no capital puro. A chave do negócio é o capital de nível 1 e onde está o principal problema da Caixa, como explica Marcelo Botelho, professor de Contabilidade Financeira da FEA, da USP de Ribeirão Preto. A Caixa distribuiu lucros nos últimos anos no intuito do governo federal atender à meta fiscal. Dessa forma, a Caixa não é capaz de gerar lucros em sua atividade normal nesses 2 anos, a fim de atender um mínimo de capital de nível 1 sem a realização de operações específicas, como venda de ativos, explica. Ele alerta ainda que esse tipo de operação de negócio de ativos precisa gerar um lucro considerável para atender às normas da Basileia 3. A venda de carteiras de crédito realizadas normalmente para obtenção de maior liquidez não atende esse propósito, especialmente no atual momento em que os níveis de inadimplência estão mais altos e há grande disposição de outras instituições adquirirem esse tipo de carteira, em condições favoráveis para a Caixa, analisa. Botelho vislumbra 3 cenários possíveis para a capitalização do banco: aumento de capital com injeção de recursos pelo governo ou investidores privados, no movimento de privatização ainda que parcial.
Incremento de lucro com a venda de algum título ou a emissão de títulos híbridos, com títulos de dúvida sem vencimento chamados de bônus perpétuos. Entre essas opções, apenas a primeira não prejudicaria a rentabilidade futura da Caixa. A venda de bônus perpétuos também aumentaria as despesas do banco com os juros dessa dívida. O fundo da corrupção. A solução aventada pelo próprio governo, que é passar a gestão de fundo de investimentos da infraestrutura do FGTS para o BNDES, resolve a situação no curto prazo e não causaria grandes impactos no governo federal, já que a Caixa, tanto a Caixa quanto o BNDES, repassam seus lucros ao Tesouro Federal, mas isso prejudica a lucratividade da própria Caixa, uma vez que a receita gerada pela administração do FGTS é a principal fonte de receita da Caixa, representando 21,5% de suas receitas em 2016, pondera Botelho. O FGTS, por exemplo, esteve de olho no furacão em denúncias da Lava Jato sobre o mau uso do fundo público, sobretudo nas delações de Lúcio Funaro, que narrou como Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, comandava um esquema que usava o loteamento de diretorias do banco para pagar favores políticos com desvios de recursos de corrupção. Privatização da Caixa seria bom demais para ser verdade? A conclusão é da pesquisa realizada pelo SPC Brasil, Serviço de Produção ao Crédito, e pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em todo o território nacional. O índice supera o patamar verificado em setembro de 2015, que foi de 24%. No outro extremo, 47% dos que não pretendem investir consideram que não têm necessidade momentânea, 25% ainda se sentem afetados pela crise e 12% esperam retorno de investimento recente. Honório Pinheiro, presidente da CNDL, considera a mudança de perspectiva dos empresários ainda tímida, mas que faz parte da retomada lenta e gradual da economia. O ritmo de melhora da confiança ainda é muito sutil, mas esse é mais um dos sinais que mostram que os setores do comércio e serviços vislumbram um fim do ano com vendas melhores e movimento mais aquecido, afirma ele. A partir do momento em que observamos quedas reais de juros e um ambiente econômico mais estável, haverá certamente um estímulo maior em investimentos. Com foco nas vendas de finais de ano, a ampliação dos estoques é o principal destino dos investimentos, com 33%. Em seguida, aparecem divulgação com mídia e propaganda, 23% reformas e instalações, 23% compra de equipamento e maquinário e 20% em ampliação de portfólio, com 14%. Então, estamos verificando aqui. Câmara acaba de aprovar a denúncia contra Michel Temer. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Uma boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite.